Boa noite a todos vocês. É um prazer estar com todos aqui para compartilharmos aí mais um tema da nossa Semana Santa, né? Nossa semana de oração aqui, Semana Santa, para nós comemorarmos e relembrarmos o sacrifício de Jesus na cruz, a sua morte e a sua ressurreição também. Antes de darmos sequência aí à nossa programação, nós vamos fazer aqui, vou fazer aqui uma oração para que Deus possa nos acompanhar, para que o Espírito Santo possa estar conosco, abrindo o nosso entendimento e para que a gente possa guardar todo esse aprendizado que nós vamos ter hoje aqui através da minha fala, né? Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu de vida, de saúde, de trabalho, de estudo, Senhor, enfim, nós te agradecemos, Pai, porque nós fizemos tantas atividades durante o dia e o Senhor nos trouxe até aqui em tranquilidade e em segurança. Abençoa, Senhor amado, este momento que nós vamos aprender mais da tua palavra, que nós vamos nos lembrar de quem tu és, Senhor, e de todo o sacrifício que o Senhor fez para nos salvar. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda a aprender mais sobre ti e a confiar em ti principalmente. É isso que eu te peço e agradeço. E eu te peço também que o Senhor fale por mim, Pai. Por favor, para que essa mensagem alcance o coração de todos. Em nome de Jesus, amém. Nossa temática de hoje, quarto dia da nossa semana de oração, nossa Semana Santa, tem como tema Libertos pelo Sangue. E a introdução desse tema é uma introdução muito interessante e uma história triste, porque vai falar sobre a época do Holocausto, né? Mas que tem uma simbologia ali interessante no final da história. Então, vai contar um pouco sobre a história da jovem Ed. Ed nasceu na Hungria e vivia com a família dela lá, com os pais, com a irmã. E quando chegou em maio de 1944, ela tinha acabado de completar 16 anos, quando ela foi enviada para um campo de extermínio nazista, né, na Polônia, junto com seus pais e sua irmã. E chegando nesse campo de extermínio, eles separaram em dois grupos. Os grupos de quem tinha até 15 anos e um outro grupo de quem tinha de 16 anos a 45 anos, né? Então, uma parte desse grupo, né, de quem tinha de até 15 anos e quem tinha de 46 anos para frente, eles eram enviados para um banho, entre aspas, né, que eram as câmaras de gás, onde eles seriam incinerados. Então, só de imaginar, quando eu fiz essa leitura, imaginar tamanha maldade que existia no coração daqueles homens, né? E os que tinham entre 16 e 44 anos deveriam trabalhar até morrer de inanição em poucas semanas. Então, o plano deles era extermínio, né? E naquela situação, naquele inferno que eles viviam, né? Os soldados descobriram que Ed dançava balé. Então, levou ela para entreter um dos generais, conhecido como Anjo da Morte, por causa das suas cruéis experiências científicas que ele fazia com os prisioneiros, né? Aos olhos daquele monstro, Ed começou a dançar. E como prêmio, né, ela ganhou um pedaço de pão e um pouco mais de tempo de vida. Finalmente, os aliados americanos se aproximaram desse campo de concentração para poder libertar aquelas pessoas que estavam presas ali, né? Então, os nazistas forçaram as pessoas a caminharem muitos dias, por dias e noites, sem parar, para irem para outros campos de concentração. Só que essas pessoas já eram muito fracas, elas não tinham comida, elas não tinham nada, né? Elas estavam ali sendo preparadas para morrer mesmo. E, enfim, Ed foi caminhando e ela tinha ali no máximo 27 quilos, quando ela não suportou mais, caiu e eles começaram a empilhar os corpos. Soldados americanos chegaram depois de um tempo ali naquele local, puderam encontrar aquela cena horrível dos corpos um em cima do outro.
mas eles viram a mão de uma pessoa mexendo, era a mão de Ed. Eles resgataram Ed, cuidaram dela, e milagrosamente Ed sobreviveu. Então, um pouco mais tarde, ela imigrou para os Estados Unidos, estudou psicologia e se formou, né? Escreveu um livro, e o título do livro é interessante: A Liberdade é uma Escolha. E nesse livro ela conta como foi fundamental para ela e para todos os que estavam libertos com ela, né? A necessidade de se libertar das prisões mentais. Isso é um ponto interessante, né? Hoje em dia, tantas pessoas estão presas no que a mente fabrica, né? Presas achando que elas são incapazes de fazer alguma coisa, que elas não vão conseguir. Uma mídia toda em cima de todos nós, né? Forçando para que a gente seja sempre melhor. E algumas pessoas entram numa depressão, numa prisão mental, achando que ela não consegue nada, né? E Ed, nesse livro, A Liberdade é uma Escolha, ela fala que é fundamental ser livre mentalmente para conseguir a liberdade real, né? Ela afirmou nesse livro, citando uma passagem da Bíblia, que ela diz assim: podemos atravessar o vale da sombra da morte, mas não precisamos acampar nem construir nossa casa por lá. E essa citação foi, para mim, quando eu li, interessante, porque muitas vezes a gente passa por problemas na nossa vida, né? Pessoal, escolar, de trabalho, familiar, e a gente precisa ter isso em mente, que são momentos, a gente não precisa acampar e nem fazer uma casa naquele momento e carregar aquele momento pela vida toda, ou todo o tempo, ou só falar o tempo todo sobre aquilo, né? A gente precisa se libertar dessa prisão mental, né? Que é viver aquele momento o tempo todo. E há 3.500 anos atrás, os israelitas eram os escravizados pelo Egito, né? Eles construíam as casas, eles construíam monumentos, eles trabalhavam o tempo todo sem parar, eles sofriam demais, eles viviam prostrados de cansado, eles eram chicoteados, humilhados, dia após dia, até a morte, né? Foi então que eles clamaram a Deus, eles imploraram por um livramento. Eles acreditavam que o Senhor poderia levantar um libertador para levá-los até a terra prometida, que Abraão foi prometida a Abraão, né? E aquele era mais um capítulo da história do grande conflito entre o bem e o mal, né? Naquele momento em que os israelitas viviam aquela tristeza, havia ali uma guerra, um conflito entre o bem e o mal. Deus querendo que eles lembrassem de quem ele era, de todos os feitos que ele tinha feito no passado, e o inimigo dele cegando aquelas pessoas, né? Fazendo com que elas não acreditassem que Deus estava olhando por elas, né? Mesmo elas não percebendo, né? E aí, naquele momento, o rei, o faraó, morreu e se instituiu um novo faraó. E por um tempo, os israelitas imaginaram que, então, com aquele novo rei, mais novo, a vida deles poderia ficar um pouco mais leve, né? Mas isso não aconteceu. Eles foram tratados com mais dureza, né? Eles viviam, eles gemiam por causa do seu trabalho, né? Eles sofriam mais ainda com o novo faraó do que com o pai dele, que foi o antigo rei que faleceu. Foi então que eles começaram a clamar a Deus. E clamar não é uma oração comum, é uma expressão de ansiedade, de angústia diante de Deus. É uma súplica profunda que envolve questões de vida ou morte. Só quem já clamou a Deus sabe que é uma oração diferente do que a nossa oração cotidiana que a gente faz, agradecendo o dia, agradecendo a noite, agradecendo o alimento, né? É uma oração diferente, é uma oração em que há uma entrega e há
uma confiança de que só Deus pode ajudar. E os israelitas chegaram nesse momento de clamor, né? Então, muitas pessoas, elas acabam nem orando, elas muito menos clamando, né? Então, quando a gente não ora, a gente não pede a Deus, a gente não imagina o quanto Deus tem para fazer por nós, né? Deus vê a nossa situação de desespero e Ele quer nos libertar. Mas para isso a gente precisa convidar Ele, né? Deus não vai se intrometer na nossa vida, entre aspas, né? Se a gente não pedir, se a gente não quiser que Ele entre, Ele não vai entrar, né? Então eu sempre falo isso para os meus alunos no juvenis, né? Deus, Ele é um cavalheiro. Ele não vai entrar e vai abrir o nosso coração de qualquer jeito e vai entrar ali de uma vez. Ele espera ser chamado, né? Ele mostra para a gente, através da história, tudo que ele já fez por nós. Então, a gente não tem dúvida de que se a gente chamar, ele vai atender, né? Então, Deus, ele não vai libertar quem se sente confortável na prisão e resiste a deixá-la. Deus não vai libertar você se você não pedir para ele a liberdade, né? Então, Israel clamou, pediu e foi libertado, né? O povo, depois que foi libertado, precisou caminhar, precisou ter um esforço, né, para sair daquele lugar, para chegar em outro lugar. E aí o povo começou a sentir saudade do Egito. Olha só, eles lá eram chicoteados, eles eram mortos, os seus filhos eram chicoteados, eles viviam com pouca provisão de alimento, mas eles estavam com saudade do Egito. Eles se queixavam com Moisés, porque apesar deles terem pouco, eles tinham ainda alimentos, eles tinham um pouco de carne, eles tinham um pouco de peixe, eles tinham um pouco de fruta, né? Eles não tinham liberdade, mas eles tinham comida, né? E uma vida longe de Deus, na escravidão do pecado, tem suas aparentes compensações, né? Ainda no sábado o Yuri falou um pouco sobre isso no nosso culto, né? Então, a vida longe de Deus, ela aparentemente às vezes parece que é boa, né? A pessoa tem alguma comida, alguma atenção, alguma sensação agradável, algum minuto de descanso, algum dinheiro, algum prazer, mas isso tudo não passa de migalhas e dá uma ilusão de conforto total à escravidão, em meio à escravidão. Então, a gente sabe que, às vezes, esses bens materiais, isso é algo que, às vezes, o cristão se questiona um pouco, né? Por que que eu não tenho e meu vizinho tem? Por que que meu vizinho é tão feliz e eu passo por dificuldades, né? Mas, na verdade, as pessoas que só pensam nisso, elas têm só um conforto em meio à escravidão, porque elas continuam sendo escravas, né? E nós somos escravos do pecado, né? Um escravo não tem direito de escolha. Ele só pode fazer o que o seu senhor ordena, né? E, infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, nós viramos escravos do pecado. Mas a boa notícia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, apesar de nós nascermos pecadores, nós temos uma herança de pecado, né? Quando nós clamamos ao Senhor, Ele imediatamente vem nos ajudar. Ele vem cuidar da gente, né? Então, como diz aqui em Romanos 10:9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa como você está nesse momento, né? Deus é capaz de libertar você. Basta invocar o nome dele. Não importa a sua idade. Não importa em que estado você se encontra, né? Porque como a gente aprende desde sempre, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Então, não importa se você acha que você está numa situação tão ruim, tão crítica de pecado, que Deus não vai te ajudar.
né? Ele vai te ajudar. Não importa a sua idade. Não pense assim, já estou muito velho para aceitar Jesus, eu já fiz tanta coisa errada, eu não quero, eu vou viver minha vida até morrer, né? Não pense isso, não importa a sua idade, você pode e deve recomeçar. Deus chamou Moisés para poder tirar aquele povo, né, da escravidão. Moisés, ele hesitou um pouco para aceitar aquela missão, mas ele aceitou, né? E ele foi até o Egito. E ele conversou com o faraó. E cada conversa que ele tinha com o faraó, o coração do faraó se endurecia ainda mais, né? Então, a cada anúncio de pedido para o faraó para libertar os israelitas e a cada negativa do faraó, o Egito recebiam pragas, né? Então, tivemos a praga das águas que se transformaram em sangue, a invasão das rãs, os piolhos que atormentavam as pessoas, moscas, peste nos animais, úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, as trevas que devastaram e aterrorizaram aquele país. Mas a 10ª praga seria a pior, que era a praga da morte do primogênito dos animais e do primogênito das famílias, né? Quando chegou nesse momento da história em que Deus enviou as 9 pragas, o faraó continuou duro no seu coração. Neste momento, Deus instituiu a Páscoa. Quando Deus mandasse a 10ª praga, aquele momento era o momento da sua Páscoa, né? Então, no dia 10 do primeiro mês do ano, eles deviam reservar, Deus fez essa instrução, eles deveriam reservar um cordeiro de até 1 ano e meio para matá-lo. E eles deveriam comê-lo no pôr do sol do dia 14. Então, no dia 10, eles faziam esse ritual, no dia 14, eles deveriam comer. Eles deveriam pegar um pouco daquele sangue, passar sobre as ombreiras da porta, né? Eles tinham que comer aquela carne assada no forno, com pães sem fermento e com ervas amargas. Isso tudo tinha um simbolismo, né? Em Êxodo 12, 11 a 14, diz assim: é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O sangue será o sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, Deus deu toda a instrução, né? A palavra Páscoa significa passar por cima. E todo aquele ritual tinha um significado muito profundo, né? Então, aqui, as ervas amargas representavam a amargura do cativeiro que os israelitas passaram com os egípcios, né? O cordeiro, ele deveria ser morto, não somente morto, mas também comido. Como Cristo disse, devemos comer sua carne e beber o seu sangue para sermos salvos, né? Isso significa aceitar profundamente o sacrifício de Jesus e receber de coração a salvação que ele oferece, né? Não basta crer em Cristo, devemos pela fé receber constantemente a nutrição espiritual mediante a palavra. E para receber o sacrifício de Jesus em nosso favor, devemos ter a consciência da amargura da prisão do pecado. O fermento também devia ser eliminado, representando o afastamento da maldade e da malícia. Então, a gente tem 3 simbolismos aí. O cordeiro, que deveria ser morto e deveria ser comido, e o seu sangue aspergido ali, sempre em alusão a Jesus Cristo, que ofereceu a sua própria vida para nos salvar. As ervas amargas significavam toda aquela amargura
da vida dos israelitas no período de cativeiro, e o fermento, o pão sem fermento, né? Significava o afastamento da maldade e da malícia. Então, os israelitas, eles perceberam e foram, quem sabe, surpreendidos também em saber que nesta 10ª praga, eles não seriam separados, porque as 9 pragas que caíram no Egito, Deus separou, falou, essas pragas cairão somente sobre os egípcios. Então, na aldeia dos israelitas, dos escravos, as pragas não chegaram. Mas essa 10ª praga, Deus falou que eles tinham que fazer exatamente o que ele pedia, porque senão eles também seriam afetados. Né? Então, os israelitas daquela época, eles também adoravam os ídolos egípcios, porque eles já estavam acostumados. Eles foram se esquecendo de tudo que Deus já tinha feito antes deles estarem ali naquela situação. Eles eram pecadores por natureza, né? E eles mereciam a morte como qualquer outra pessoa. Assim como nós também. Nós somos pecadores por natureza, né? Nada que vem da gente sem a interferência de Deus é bom, né? Nada. Então, aquelas pessoas, apesar de verem, de viverem aquelas pragas, de estarem ali, elas também eram pecadoras, elas ainda adoravam, né, outros deuses. E somente a presença do sangue as livraria daquela morte. Se tivessem fé no sangue do Cordeiro e o passassem nos batentes das portas, poderiam viver. Assim, precisamos lembrar que nunca veremos nossa necessidade de salvação até que aceitemos que somos pecadores como qualquer um é. Então, se a gente não olha para nós, se a gente não se enxerga pecador, a salvação não vai chegar. Nós não seremos salvos. Se a gente tiver a soberba no coração de achar que, não, eu não sou pecador, eu nasci na igreja, em qualquer que seja a denominação, eu leio a Bíblia, eu sigo tudo, não, isso eu não preciso fazer muita coisa, né? E a gente precisa aceitar. Se a gente achar que a gente faz tudo e que a gente não precisa de Deus, que pelas nossas forças, as nossas ações a gente já está salvo, nós estamos, na verdade, perdidos, né? A gente precisa sempre colocar a Deus na frente, sempre se submeter a Ele, sempre mostrar a Deus e às pessoas que nós somos indignos e que a gente só faz as coisas e que a gente só pode fazer as coisas boas, quem sabe, eu não sei se essa é a palavra certa, se a gente seguir a Deus. Se a gente pensar que pelas nossas forças nós vamos conseguir, nós estamos completamente enganados, né? Precisamos de um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos resgata da morte eterna. Graças a Deus que ele enviou o seu Filho para nos salvar. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado. A semelhança de um cordeiro inocente e sem defeito, sem nenhum pecado por nascimento ou por ações, Jesus foi sacrificado por nós. Também precisamos confiar nos meios que Deus oferece para nos salvar. Somos salvos pelo meio que ele provê. Como o apóstolo Pedro disse: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos." Então, a Bíblia repetidamente fala a mesma coisa, né? Que Cristo é o nosso Cordeiro, a gente só foi salvo por causa dele, e, e a gente precisa internalizar isso no nosso coração, né? E a gente precisa saber que só ele é digno de toda a honra, de toda a glória, e que só foi através dele que nós somos libertos, né? Então, que a gente escolha, como eu falei lá no comecinho, no livro que a Ed escreveu depois dela ter passado por todo o sofrimento que ela passou, né? Que a gente precisa escolher a liberdade.
né? Escolher a liberdade é escolher estar ao lado de Deus, seja qual for a circunstância, né? Sem Deus, nós somos escravos do grande Egito do pecado. Somos prisioneiros levados para os campos da morte. Nossos dias estão contados e não temos a esperança da eternidade sem Ele. Clame por libertação, clame por sua redenção. Deus quer hoje dar a você o perdão e a paz que só Ele tem a oferecer. Não deixe para depois. Abra o seu coração a Jesus agora e permita que Ele seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Essa é a parte final que eu grifei aqui para ler para vocês, porque é isso, a gente precisa clamar a Deus pela nossa redenção, pela nossa libertação do pecado, porque nós somos pecadores natos. A gente peca todo dia, né? A gente peca sem querer, porque faz parte da gente. Mas que a gente lembre que a gente tem um libertador. Ele veio, ele nos libertou. A gente só precisa escolher ficar do lado dele, escolher essa liberdade. Então, que você, nessa noite, reflita sobre essas palavras e que você escolha estar ao lado de Deus, né? Que você escolha a liberdade que Ele nos deu através do sangue, né? Que foi derramado na cruz para nos salvar. Alguém tem alguma dúvida? Ou Não, algum pedido de oração? não, Lu, muito bom. Gostaria só de agradecer aí a sua participação, né? E se possível você terminasse com uma oração. Tá bom. E gostaria de convidar também a todos para amanhã, né? Vamos ter mais um dia aí de programação. Nesse mesmo horário, nesse mesmo link. Tá bom? Tá bom, Fernando. Obrigada. Foi uma honra poder participar aí dessa semana de oração. E nós vamos encerrar, então, com, com uma oração, tá bom? Oremos? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor veio e morreu por nós, porque o Senhor nos libertou através do teu sangue, através do teu sacrifício. Nós não merecemos, Senhor, mas nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a escolher sempre estar ao teu lado, que nós possamos escolher sempre a liberdade e não a escravidão. Nos ajuda nas dificuldades que nós temos no dia a dia, nas dificuldades de entendimento, às vezes de alguma coisa que nos acontece, mas que a gente sempre lembre que o Senhor está à frente, e se o Senhor está à frente, tudo vai acontecer da maneira que tem que ser. Fica conosco, perdoa os nossos pecados e falhas, nos dê um restante de noite na tua presença e na tua companhia. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lu. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Tchau. Fique com Deus.